Falar em público para algumas pessoas pode ser um problema, para outros um desafio e para outros uma oportunidade. Qual é o seu clã? Hoje nós vamos falar sobre como perder o medo de falar em público, depois da vinheta. Ela sabe a diferença, que não rola o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda a sexta-feira. Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fabrícia Bento, sou atriz e roteirista de cinema. E hoje nós vamos falar sobre como perder o medo de falar em público. Eu mesma já tive muito isso, gente. Meu Deus do céu, como eu já sofri com isso. Apesar que hoje, assim, não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas até que eu chegasse nesse nível, meu filho, eu já sofri demais. Então, assim, alguns amigos, algumas pessoas chegam em mim e pedem aí umas dicas, algumas técnicas, né, pra poder ou cantar, ou falar em público, ou palestrar. Então eu vou estar explicando pra vocês, vou estar passando algumas técnicas, alguns macetes que eu aprendi aí em alguns cursos e também experiências que eu já tive que funcionaram bem pra mim, né? Então eu vou estar passando pra vocês. Primeira coisa é você dominar o assunto do qual você quer falar. Então, como que você vai fazer isso? Você vai estudar sobre o assunto que você quer falar, ver vários conteúdos, vários vídeos de outras pessoas explicando sobre aquele mesmo assunto. Ajuda demais, gente. Ajuda demais mesmo. Porque às vezes a forma como que você está querendo explicar aquele determinado assunto talvez ainda esteja um pouquinho engessado, não esteja tão bem desenvolvida, ou você ainda não entendeu tão profundamente aquele assunto, talvez uma outra pessoa explicando você vai compreender assim, até de outros ângulos, vamos dizer assim. Ainda mais quando são assuntos um pouco mais complexos. Quais são os seus respondentes emocionais? Você consegue identificar? Você sabe quais são eles? Para quem não sabe, os respondentes emocionais são aqueles sintomas, vamos dizer assim, desagradáveis, desconfortáveis que a gente tem quando a gente tá muito nervoso. Por exemplo, uma tremedeira aqui, uma vontade de correr, de sair, de fugir, de se esconder, vontade de chorar, dor de barriga, mãos geladas, mãos trêmulas, a voz trema, a boca trava. Então, quais são os seus respondentes emocionais? Eu, por exemplo, minhas mãos ficam congeladas se eu ficar muito nervosa, né? Se eu ficar assim muito tímida, nervosa, ansiosa, me dá taquicardia, além das mãos geladas. Sudorese também pode me dar muito. E, enfim, gente, eu tenho vários respondentes emocionais que eu consigo identificar logo de início. E aí eu já tento me acalmar, já uso alguns macetinhos, assim, pra poder relaxar, né? Pra poder desfocar minha atenção daquilo. Então, não é pra você focar nos seus respondentes e já achar que você já vai entrar em pânico, em crise. É pra você saber que aquele já é o momento de você já procurar uma alternativa pra você ir acalmando ali o teu corpo, né? Pra você ir desfocando ali aquele medo, aquela coisa assim, pra você conseguir se acalmar. Por exemplo, acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente abre a primeira conta no banco, por exemplo. A princípio, a gente ainda não sabe utilizar aquele cartão, seja crédito, débito, a gente ainda não sabe sacar dinheiro. E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A primeira vez de utilizar, né, ou segunda, ou terceira, enfim, de ir lá no caixa eletrônico, provavelmente você ficou muito nervoso de não saber, de olhar pro lado também, ver que tinha alguém olhando, de ver que o guardinha tava olhando pra ver se você precisava de ajuda ou alguém assim. E com certeza você ficou muito nervoso e não sabia o que fazer até que você teve que pedir uma ajuda, na verdade. Então, isso acontece com muitas pessoas. Então, assim, eu comecei a me auto-observar desde adolescente que eu tinha um pouco desse branco, mas que vinha um pouco da minha mãe. A minha mãe, ela tinha medo de ir no banco, de usar o caixa eletrônico, então ela sempre me levava, ou eu ou um dos meus irmãos, pra poder fazer pra ela. E mesmo assim ela ficava nervosa. E com isso ela deixava a gente nervosa. Então teve uma vez quando eu fui utilizar pela primeira vez, assim, sozinha, né, o caixa eletrônico, eu vi que eu dava umas travadinhas, assim, porque eu lembro da minha mãe ter medo de não saber fazer certo e bloquear o cartão, isso, aquilo. Aí eu pensei, para, se concentra. Aí eu comecei a ler o que tava pedindo exatamente. E, gente, eu desfoquei de tudo e deu muito certo. Eu desfoquei de quem tava olhando, se tinha um guardinha.
sabe? Eu olhei ali na tela, insira o cartão, aí fui fazendo tudo que ele tava pedindo, todo o passo a passo, me concentrei ali, daqui a pouco eu dominei ali o negócio, que hoje eu uso isso pra vida. Então, qualquer coisa que eu for fazer pela primeira vez e eu não tenho noção, não tenho prática, primeiro eu tento primeiramente ler o que tá pedindo ali, o que eu tenho que fazer. Sabe, eu tento não focar em quanto tempo eu preciso fazer, enquanto, nossa, e quem que tá olhando, isso, aquilo. Não, o que eu tenho que fazer? Eu me concentro ali. Então, eu acho que a concentração assim, você prestar atenção naquilo é uma dica super importante, tá bom? Leva isso pra vida que super dá certo pra tudo. Então, primeiro de tudo, é o estado de presença plena, é você estar ali concentrado no que você tem que fazer. Uma outra dica muito importante é conheça o seu público. É muito importante, gente, vocês definirem o teu público-alvo e também conhecer um pouquinho desse público quando você já for dar algum tipo de palestra, de fazer alguma apresentação, enfim. Por exemplo, se você quer falar de assuntos espirituais. Para qual público você quer direcionar esse tipo de assunto? Para jovens, adultos, crianças, enfim. Independente do assunto. Você vai falar de culinária, tá? Para quem? Qual o teu público-alvo? São as mulheres? Homens que não sabem cozinhar? Qual a idade dessas pessoas? Então, assim, defina aí a faixa etária, o teu público-alvo, o gênero, ou no modo geral mesmo, né? Vamos dizer assim. E quando você estiver prestes a abordar o assunto, quando você tiver já um local para você palestrar, é bom você conhecer quais são as pessoas que vão frequentar aquele local. Qual é a cultura delas? Qual é a classe social delas? É importante. Não é preconceito, tá, gente? É porque você falar para um grupo de pessoas já bem instruídas, bem estudadas, é uma coisa. Você falar para uma comunidade, pessoas mais simples, pessoas que no dia a dia delas, elas não utilizam palavras tão difíceis, tão complexas, termos assim muito técnico, vai ser um pouco mais difícil de você fazer elas compreenderem aquilo que você quer falar, se você ficar usando uns termos assim muito complicado. Então, por isso que é importante você também conhecer qual é o teu público, né? Não somente a faixa etária, mas também a classe social, a cultura do local e tudo mais, tá bom? Por isso que é muito importante. Bom, lembrando que a gente só tá fazendo uma introdução ainda, tá bom? Eu vou dar tipo um mini curso pra vocês, vou fazer alguns vídeos que eu vou me aprofundar em breve e vou passar esses macetes pra vocês. Você é uma pessoa tímida ou você é introvertido? Porque existem aquelas pessoas extrovertidas e tudo mais, mas tem aquelas que são bem introvertidas e acham que são tímidas. Uma pessoa, quando ela é tímida, ela tem uma certa dificuldade ali de se relacionar, mas é uma coisa meio que normal, onde ela não tem ali um taquicardia, não tem ali um medo, uma crise de ansiedade, um pânico. É uma timidez de tipo, ela não quer chamar atenção, ela quer ficar mais na dela, ela não é muito de interagir, de puxar assunto. Mas se alguém for conversando e tal, ela cede um pouquinho, enfim. Então essa é uma pessoa tímida. Já uma pessoa que é mais introvertida, ela é uma pessoa que tem essas características da timidez, porém ela também interage. Tipo, ela tá aqui de boa, tá tímida, né? Tá na dela, tá mais com ela, mas vou ali interagir. Aí conversa, brinca com a galera, bate um papo, papá. Daqui a pouco ela tá mais na dela, mas daqui a pouco ela tá interagindo de novo. Então essa é uma pessoa que ela é mais introvertida, porém ela consegue se sociabilizar muito bem. Ela consegue se relacionar muito bem, mas ela também não tem problema, não tem desconforto em ficar ali sozinha, em ficar mais ali na dela, em apenas observar, entende? Então, essa é uma pessoa introvertida. Qual é o seu clã? Normalmente, quando a gente é criança, a gente tende a ser ou mais extrovertida, né? Ou mais introvertida. Então, uma coisa que ajuda a gente a observar como nós somos na nossa essência. Por exemplo, tem pessoas que não entendem porque quando ela tá sozinha com ela mesma, quando ela relaxou um pouquinho, ela já foi para um cantinho. Porque na essência dela, ela é uma pessoa mais introvertida. E isso lá desde a infância, alguém estimulou ela a conversar, a interagir.
eu mesma era assim, gente, pra conversar com alguém, ou pra falar qualquer coisa, ou pra chamar atenção, era muito difícil. E até mesmo na escola eu não conseguia, assim, me relacionar, de falar, de interagir, de brincar. Eu brincava mais na minha cabeça, eu falava, eu respondia coisas na minha cabeça, entende? Mas na prática mesmo isso não acontecia, porque eu era uma pessoa tímida e introvertida. Então, o que pode acontecer também. Agora, o que a gente não pode, gente, como que eu posso dizer, negligenciar é a fobia social. Isso sim é um problema. A pessoa ser introvertida, tudo bem. A pessoa ser tímida, tudo bem. Agora, a pessoa ter medo, pânico de se relacionar, uma timidez patológica, uma coisa assim exacerbada mesmo, aí ela precisa procurar uma ajuda profissional. Bom, gente, eu queria falar também que é muito importante vocês saberem que o termo antissocial, ele não tem uma correlação com uma pessoa que é tímida, uma pessoa que tem fobia social, e sim, ele é relacionado a pessoas psicopatas, tá bom? Então, quando a gente fala de uma pessoa, fulano é antissocial, a gente tá usando um termo totalmente inapropriado e que pode até causar aí uns processozinhos. Então é só um alerta pra vocês, tá bom? Segura aí que tem mais. Eu não vejo a hora de chegar numas técnicas, uns macetes, umas dicas legais pra vocês. Porém, era importante vocês conhecerem um pouquinho sobre esses assuntos, né? Pra vocês se identificarem melhor, se localizarem aí e pra que eu consiga ajudar vocês. O que é fobia social? É o medo que as pessoas têm da rejeição, é o medo de não serem aceitas, é o medo de falar ou fazer algo errado, algo que vai gerar uma perseguição, um sarro, um afastamento de pessoas, uma preocupação exacerbada, né, da pessoa sobre si mesma, só que de uma maneira totalmente negativa, porque ela quer tanto impressionar, tanto causar uma boa impressão, que ela fica pensando como que ela vai conseguir agir se isso não acontecer. Então ela já foca sempre em tudo que pode acontecer de ruim, entende? Se ela não conseguir causar essa boa impressão. E ela acaba travando, ela acaba tendo ainda mais fobia, né? Vamos dizer assim. Que é a timidez patológica, né? O fobia social. Mas como que ela pode lidar com isso? Um truquezinho que algumas pessoas utilizam já que o medo dela é pagar um mico, o medo dela é gerar um trauma, então ela já pode chegar pagando um micozinho assim, né, de maneira mais consciente. Por exemplo, fazer uma brincadeirinha ali sem graça, um exemplo assim bem bobo mesmo, sabe, gente? Antes de começar a palestra, se apresentar e tudo mais, alguém sabe me dizer se o banheiro tá perto aqui? Porque normalmente quando eu fico nervoso me dá dor de barriga. Pronto, já vai gerar um sarro coletivo, né? Mas de uma maneira brincalhona, uma maneira descontraída, já vai causar ali uma certa interação, já vai conquistar ali o público, né? Já vai deixar todo mundo mais à vontade, rindo. Acaba tirando aquela tensãozinha, né? Ou ela pode fazer uma outra piada ou algo assim, ou seja, fazer aquele mico, né, se tornar uma descontração entre eles. Isso ajuda muito a quebrar o gelo entre a pessoa que vai palestrar, né, ou apresentar algo, e quem tá assistindo, porque daí já rola um sarrinho, a pessoa vai comentar com a outra, assim, brincar, né, não sei o que, olha lá, que fulano legal. Isso acaba quebrando bastante o gelo. E a fobia social tem a ver sim com o ego, porque a gente quer sim tanto causar uma boa impressão, que a gente se cobra a ponto de não aceitar que a gente tá sujeito a falhar, né? A gente tá sujeito ao erro. Porém, isso também vai muito do âmbito familiar. Isso vai muito também, às vezes, algum trauma que a pessoa já tem lá na infância dela. Vamos supor, a pessoa tinha lá 7 anos de idade, precisava apresentar um trabalho na escola, onde ela não conseguiu fazer direito, ou gaguejou, isso, aquilo, já rolou um sarro na sala de aula, piadinhas. E a gente sabe que crianças entre si ainda não sabem lidar, né, com as suas emoções, elas ainda não sabem
aceitar, né, aquele sarrinho do coleguinha de uma maneira que a gente, quando já tá madura, a gente já aceita, já releva numa boa. Às vezes até fazemos uma piada entre nós mesmo, né? Então as crianças, elas não estão habituadas a isso. Então isso pode sim gerar um trauma numa criança, que quando adulto isso pode gerar alguns gatilhos, né? E ela pode ficar mais introspectiva, com mais medo, porque de maneira inconsciente, isso tá bem enraizado lá, ela não consegue identificar que é disso, é lá da infância, às vezes um problema que gerou tudo isso, mas ela não consegue ali enfrentar um público, às vezes não é nem um público grande, gente, às vezes ela não consegue, por exemplo, ir até a sala do chefe no trabalho para falar sobre coisas ou coisas que ela pode apresentar para a empresa para melhorar isso, aquilo, porque ela já tem pânico só de ter que apresentar qualquer coisa. 2, 3 pessoas falar com ela já fica meio assim, ela não consegue interagir, ela se sente assim totalmente constrangida, totalmente assim. Enfim, gente, fobia social não é normal, não é legal. Então, uma pessoa, quando ela tem fobia social e ela consegue identificar isso, ela precisa de ajuda profissional, seja de psicólogo, de terapia, sabe? Ela precisa, porque alguma coisa tá gerando esse gatilho. Isso, infelizmente, pode se tornar pior, pode prejudicar ela não só no convívio familiar, mas no convívio social mesmo, no rendimento do trabalho dela, trabalhos de escola, cursos, tudo. Então vamos ter empatia, tá bom? Entender que essa pessoa, ela precisa sim do tempo dela, de uma ajuda. Muitas vezes tem a ver com o ambiente familiar, com as vivências dela, com as informações inconscientes que ela traz dos ancestrais e tudo mais. Então, por favor, antes de dizer, porque você é assim por causa do seu ego, não, vamos ter empatia, vamos entender que essa pessoa precisa se aprofundar um pouquinho mais, né, para entender o que tá gerando esses gatilhos, o que pode estar traumatizando, pra gente não piorar a situação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que todas essas dicas tenham te ajudado. Fica de olho aí que vai ter várias dicas legais, vai ter uns macetes, vai ter uns truquezinhos que eu vou estar passando pra vocês, e eu espero que vocês peguem e apliquem, tá bom? E me conta depois o que deu certo, o que não deu, onde você tá se identificando, onde você tá errando, onde você tá acertando, enfim, pra mim vai ser um prazer saber um pouquinho da história de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e muito obrigada por estar aqui acompanhando esse canal.